Esse ano vai ser um ano tremendo em nossas vidas, filhos. Deus falou muito comigo, me deu palavras proféticas. Uma das que Ele me deu é que a glória da última casa é maior do que a da primeira. Tudo que Deus vai fazer agora nunca foi comparável com tudo aquilo que nós vivemos, que essa igreja viveu, que os apóstolos viveram, que tudo que nós vivemos na nossa vida, a glória que vai ser manifesta agora, nós nunca vimos antes. Então essa é a glória da última casa. Note que Ele não fala a glória da próxima casa ou da segunda casa. A gente que às vezes romancia e diz a glória da segunda casa, mas é a glória desta última casa. É a casa que é o corpo de Cristo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus nunca habitou em templo de Salomão, não é esse o objetivo de Deus. Deus sempre quis habitar em nós. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Por isso Jesus diz, eu destruirei esse templo, se referindo ao seu corpo, e o levantarei em 3 dias. Nós estamos adentrando no 3º dia. Portanto, Deus está levantando o seu corpo, que é a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Deus está nos levantando agora. Esse é o tempo de o corpo estar completo, estar completamente untado, cheio da unção, cheio do azeite. 2024 nós recebemos uma palavra também, aquilo que de graça recebemos, de graça damos. 2024 eu sou atento aos números, nem fico falando muito de números, mas eu sou muito atento. Nós casamos no dia 22/1/2011, porque para nós o 12 era muito significativo. 12 é complemento, 12 fala de governo, então a gente é muito atento a números nesse sentido espiritual. Quando tinha 12 anos a menina, quando foi ressuscitou dos mortos, eram 12 anos que aquela mulher tinha o fluxo de sangue, 12, Jesus vem lá e muda o 12, muda a história delas quando o tempo se completa. Quando o tempo se completa, coisas acontecem. Oi? E gravidou com 12 anos de casado, 12 fala na nossa vida, o complemento fala na nossa vida, a totalidade fala na nossa vida. Nós somos proféticos, entendemos o profético. E 2024, se você somar os números, você vai ter um 8. 2, 0, 2, 4. 2 mais 2, 4 mais 4, 8. 8 fala de novidade, fala de novo tempo. Este ano eu quero declarar sobre a sua vida. Isso nós recebemos de graça estou dando. Esse é um ano de novidade, é um ano de mudança. É um ano de restituição, é um ano de aliança. É um ano de alianças refeitas. 8 forma aliança. Deus andou no meio do fogo, que Ele mesmo fez ali aliança, o pacto com Abraão. É um 8. É um 8 de infinito, de um pacto eterno. É um ano de pactos, é um ano de mudança. Escute isso que eu estou te falando. Esse ano é ano de mudança. É ano de uma nova estação. Glória a Deus. Eu creio, e já disse isso de púlpito, eu creio que este é o ano do avivamento. Amém? Você está vendo a chuva, você está vendo a nuvenzinha no céu, pastor? Eu não estou vendo nada, mas eu estou profetizando e eu creio que este é o ano da certeza do milagre. Amém? Eu creio que é este ano, eu creio que é agora. Então se você crê que é agora algo, se você tem interesse de coração em crer que algo é para aquele momento, então se entregue a esse momento. Não deixe passar de você o momento. E a palavra de hoje tem a ver com isso. Eu não ia nem abrir profetizando, nem abrir declarando essas palavras sobre você, mas eu entendo que eu tenho que liberar isso, porque quando nós profetizamos, chamamos a existência. Posso ouvir um amém nisso, um glória a Deus? Mas o que eu vim pregar hoje é sobre a mosca no perfume. Mosca no perfume, tá bom, Robertinho? Depois se tiver um título melhor, você me traz aqui, que o Robertinho que gera os títulos para mim ali, né? Mas hoje o título da noite é a mosca no perfume. Tem detalhes na nossa vida cristã que tiram o nosso entendimento, mexem na sabedoria que Deus estabeleceu. A sabedoria deste mundo, ela é loucura para Deus. Os que se inculcam por sábios, não são muitos os que se inculcam por sábios que são salvos. O mundo hoje tem a sua verdade relativizada. A verdade hoje é relativizada. A pergunta de Pilatos para Jesus, retórica, porque ele não queria resposta, era: o que é a verdade? Pilatos nunca quis ouvir o que é a verdade, porque Jesus era a própria verdade. Hoje o mundo, em busca de uma verdade, a sua verdade, relativizamos a verdade porque a verdade não é a verdade da palavra. Não é essa verdade que o mundo busca. O mundo busca viver bem de acordo com os seus próprios princípios e valores e as suas próprias verdades. Então ele começa a dizer: quem não aceita essa minha verdade, ele é extremista. Um dos maiores perigos que nós vemos dentro do evangelho hoje, queridos,
é este: é querer relativizar a verdade. O maior ataque dentro da igreja hoje, contra o Evangelho de Deus, é dizer que o Evangelho de Deus está démodé. É dizer que a Bíblia precisa ser renovada para aceitar certos tipos de comportamento, seja ele qual for. Eu não estou me referindo a nenhum deles, só estou me referindo à relativização da verdade. É o maior perigo que nós vivemos hoje. Esse é um pouquinho da sabedoria humana, é uma sujeira dentro da sabedoria divina, e às vezes ela está, e muitas vezes ela acontece dentro da própria igreja. A igreja se torna conivente com determinadas ideias ou princípios. Esses princípios foram sendo mudados ao longo de anos. Primeiro as pessoas aceitam uma coisa, depois elas acabam achando que essa coisa, eu tenho que conviver com ela, daqui a pouco ela está sendo mudada por essa coisa. É assim que é o princípio da transformação da verdade em mentira. Ou a verdade em sofisma, que é uma meia verdade, não é uma verdade completa. Deus é amor, mas em nome do amor, Ele não tolera qualquer coisa. Essa é a verdade. A verdade de Deus, ela é reta. E ela é pronunciada com amor. Porque a verdade sem amor, ela destrói. E a verdade com amor, ela constrói. Mas a verdade tem que ser dita. E nós somos aqueles que guardam a verdade. Vocês já me viram falar sobre isso porque não amaram a verdade. Deus entregou a paixões infames. Porque não tiveram amor à verdade. Deus entregou eles a toda a obra do engano. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12 em diante ali, ele fala que Deus entrega aqueles que não têm o amor à verdade, amor aos mandamentos de Deus, amor à palavra de Deus. Eu falo com executivos muitas vezes, eu digo para eles, me falam outro livro, que seja profeticamente comprovado como esse aqui. Me fala um livro onde 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetiza que Israel seria espalhado nas nações da terra, mas que seria recolhido e voltaria a ser uma nação como nós vimos diante dos nossos olhos em 1948. Que nação que foi dizimada na história, procure uma. E que ela foi restabelecida com seus costumes, línguas, com tudo que tinha. Esse é um dos princípios. Que outro livro você conhece como o profeta Daniel, que estava vivendo no império mais poderoso da terra, o império babilônico, que é a cabeça da estátua, a cabeça do reino do anticristo, de Nabucodonosor. E ele permeia permeia depois Medo-Persa e entra e declara ainda o próximo reinado que viria, o próximo império que viria, a Grécia, porque é revelado por um anjo, que fala que desceu e lutou com o príncipe da Pérsia, mas que na volta lutaria com o príncipe da Grécia, dizendo que a Grécia dominaria sobre a Pérsia. Que outro livro te prova isso? Que outro livro que te faz a história viva diante de você? Não existe outro. Que outro livro que você pega estatisticamente falando, mais de 100 profecias que se cumprem literalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Inclusive o lugar do seu nascimento, que não por acaso é em Belém, em hebraico Beit Lehem, a casa do pão. O pão vivo que desceu do céu nasceu dentro da casa do pão. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? E a profecia que ele seria chamado Nazareno, porque ele foi para Galileia para fugir do filho de Herodes Arquelau. É demais, queridos. Mais de 100 profecias é como, estatisticamente falando, eu já vi um estatístico falando sobre isso. É como encontrar uma agulha no palheiro num estádio de futebol. Essa é a chance estatística de todas as profecias se cumpriram na vida do Senhor Jesus. Então, para mim, esse livro aqui, ele se comprova por ele mesmo. Ele é meu guia. Ele é o manual que o meu Deus e o seu Deus deixou para ser seguido. E não para ser guardado ou para ser empoeirado no Salmo 91 dentro da sua casa. Esse livro aqui é para ser lido, relido. Esse livro aqui é para você pegá-lo como princípios todos os dias da sua vida. Sem mais delongas, sem me estender na introdução, eu queria que você abrisse agora em Eclesiastes, no capítulo de número 7. Eclesiastes, depois do livro de Provérbios, depois de Salmos, depois de Provérbios, o livro de Eclesiastes. No capítulo de número 7. Eu vou fazer algumas considerações em cima deste capítulo e alguns versículos que eu selecionei. Preste muita atenção, porque Deus hoje vai falar na sabedoria que vem do alto. Sabedoria que não é humana, sabedoria que é do céu. Versículo 23, esse homem Salomão, a palavra de Deus diz que ele pediu sabedoria, Deus concedeu sabedoria a ele. A palavra de Deus diz que quem pede sabedoria
Peça, porém, com fé, nada duvidando. Não peça como aquele que como a onda do mar, que ora está em cima, ora está embaixo. Porque não pense esse homem que pensa com dúvida que receberá do Senhor alguma coisa. Peça, porém, com fé, e Deus vai conceder. Salomão pede sabedoria, e Deus fala que ele receberia sabedoria como nenhum outro homem do mundo. O problema, queridos, não é o que nós recebemos. Escute isso. É como nós usamos o que nós recebemos. Vou repetir. O problema não é recebermos. O problema é como nós usamos o que recebemos da parte de Deus. Salomão recebe uma sabedoria incrível. Ninguém recebeu sabedoria como ele. Ele fala de coisas que só por sabedoria do céu alguém poderia esquadrinhá-las. Pessoas do mundo inteiro, reis do mundo inteiro foram ouvir a sabedoria de Salomão e foram impactados porque em muito sobrepujava a sabedoria que eles esperavam encontrar. Mas esse homem deixou entrar estultícia no seu coração. Estultícia é tolice. Estultícia fala de você querer viver coisas do mundo físico, sem se atentar ao espiritual. É uma sabedoria humana, não sabedoria divina. Por isso eu comecei falando sobre a verdade relativizada, ou a verdade que eu quero viver. Isso é estultícia. No versículo vai ficar mais claro para você, no versículo 23 do capítulo 7 diz: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O próprio Salomão estava com a sabedoria longe, por quê? Porque Salomão perdeu o princípio da sabedoria, que é qual? O temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Quando nós perdemos o temor, queridos, todo o resto vai ruir. Se você perder o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, vai entrar necessariamente a estultícia na sequência. Salomão, a primeira coisa que ele perde quando ele recebe a sabedoria é o temor. Interessante que o seu nome é Shalomão, no hebraico, que significa Shalom, paz. Deus já queria dar paz para Salomão. Salomão seria a representação de uns atributos da vida do Senhor Jesus, que é o príncipe do quê? Da paz. Ele demonstraria a paz de Deus, ele demonstraria que Deus estabeleceria o seu reino e não haveria guerra no seu reino, como foi com seu pai Davi. Mas Salomão usa a sua estultícia, que é a sabedoria humana, para casar com 700 concubinas e 300 esposas, com 1000 mulheres. Ele usa de estultícia. Por quê, queridos? Qual a estultícia de Salomão? A estultícia de Salomão foi: se eu casar com a filha do faraó, o faraó vai querer fazer guerra comigo? Responda para a minha pergunta. Óbvio que não. Isso é estultícia. Deus nunca precisou de mim e de você para Ele realizar qualquer das coisas que Ele prometeu. Posso ouvir um amém nisso? Deus não precisa de mim e de você. Ele conta comigo e com você para crermos naquilo que Ele vai fazer, para discernirmos aquilo que Ele vai fazer e andarmos naquilo que Ele quer que a gente ande. Mas estultícia é eu provocar algo para que aquilo que eu estou querendo, ou que aquilo que eu faço, ou aquilo que eu olho para mim se cumpra. Isso é estultícia. E ele diz: o que está longe e muito profundo, quem o achará? Estava longe do Salomão, que foi criado para ser o homem mais sábio. Apliquei-me a conhecer, investigar e buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade, ser perverso, ser ímpio, viver na prática de erros, de pequenos pecados, pequenas concessões, a perversidade é insensatez ou estultícia, que é a mesma coisa. E a insensatez é loucura. Por isso que a sabedoria do homem é loucura, é estultícia. A verdade do homem não serve para quase nada, para não dizer que não serve para nada. A única verdade que importa é a sabedoria de Deus, e a mim compete esquadrinhá-las. A glória de Deus é encobrir as coisas do homem, a do rei é descortiná-las. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Estamos aqui para descortinar a sabedoria de Deus, para ouvir a sabedoria de Deus em mistério. Aleluia. Oh glórias. Capítulo 8, versículo 1. Quem é como o sábio? E
E quem sabe a interpretação das coisas, opa, então sabedoria tem a ver com interpretação. Sabedoria tem a ver com entendimento espiritual. Sabedoria tem a ver com revelação no coração. Sabedoria tem a ver com ouvir a voz de Deus. Sabedoria tem a ver com entendimento, com revelação. E revelação te leva a conhecimento que você tem de Deus e aplicar a Ele. Vou repetir. Conhecimento aplicado, outras palavras, significa sabedoria. Todavia, Salomão tinha sabedoria, porque Deus concedeu a ele. Mas ele não aplicou o que ele recebeu, porque ele buscava uma revelação que ele não tinha. Eu quero dizer para você, querido, se você não interpreta o que você ouve, você pode ver, por isso que Deus sempre pergunta para o profeta via lá, vejo um vale de ossos secos. E Deus pergunta ao profeta, pode esses ossos reviverem? O profeta devolve a pergunta a Deus, Senhor Deus, Tu o sabes, oh glória. Ele fala, eu que sei, então profeta, profetiza. Posso ouvir um glória a Deus aqui? O que você vê? Por isso que Deus pergunta, o que você vê? Eu vejo uma vara cheia de amendoeiras. O que significa isso? Deus pergunta para o profeta. Significa que eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia, glória a Deus, eu preciso entender o que eu estou vendo. Eu preciso discernir o que eu estou vendo. Discernir o que eu estou vendo e entender o que eu estou vendo significa sabedoria do alto, significa revelação, significa interpretação. Por isso que a palavra de Deus diz que Daniel foi o homem mais sábio que teve na terra. E a ele era dado conhecer os mistérios de Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus nisso? Eu não sei se você gosta de mistério. Eu sou movido por mistérios. Desde pequenininho eu gostava de mistério, já era dom de Deus sobre a minha vida e eu nem sabia que era dom de Deus. O livro que me despertou, por incrível que pareça, era um livro infantil, chamado O Mistério de Shangri-La. Me despertou. Eu falei, olha que mistério, que coisa mais tremenda, só para descortinar aquele mistério que era uma criação de um homem. Imagina você descortinar os mistérios eternos, mistérios de Deus. Porque Deus anuncia o fim desde o começo de todas as coisas. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Tudo já está escrito, profetizado. E eu posso entrar nesse entendimento pela sabedoria. Ele fala que Satanás era o mais sábio do céu. E o problema de Satanás, quando que ele cai? Ele foi perfeito todos os dias, até que se achou iniquidade nele. Iniquidade nós imaginamos como algo uma corrupção muito grande. Mas a Bíblia diz que iniquidade, ela é sutil. No original, no hebraico, iniquidade é justiça torcida. É uma pequena concessão na justiça. É uma mosca no perfume. Um detalhe. Esse detalhe faz a diferença entre um homem e outro de Deus. Entre uma mulher e outra de Deus. São esses pequenos detalhes. É não deixar de andar nesta interpretação e revelação, porque tudo vem de Deus, tudo é para a glória dEle. A Ele seja sempre a glória, para todos sempre, amém. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, isso não, pula versículo 5, quem guarda o mandamento. Eu coloquei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Posso ouvir um amém, um glória a Deus nisso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Dá glória a Deus na casa. Quem ama o mandamento e guarda, para eu guardar algo, querido, eu tenho que praticar, eu tenho que movimentar esse algo. Você não guarda um idioma se você não usá-lo. Você não guarda, você perde idioma se você para de manuseá-lo, é ou não é? Você não esquece palavras, elas não fogem de você. Até o português você começa a falar errado se você começa a parar de usar direito. O que eu quero dizer, queridos, é que você só guarda aquilo que você se relaciona. Você só guarda o mandamento se você lê o mandamento. O mandamento não vai vir parar dentro de você
por qualquer questão, mas a palavra diz em Salmo 39:3, você sabe como eu amo esse versículo: enquanto eu meditava na tua palavra, ateou-se o entendimento, o fogo, a interpretação no meu coração. Oh, glória a Deus! Você precisa se empenhar, filho. Paulo compara a nossa vida cristã com um atleta que em tudo se domina. Oh, glória a Deus! O problema, queridos, é que nós não temos nos dominado muito. E quando essa relativização que eu estou falando entra na nossa mente, ela começa a poluir a nossa mente e contaminar aquilo que é de Deus, aquilo que Deus trabalhou em nós. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ah, queridos, conhecer o tempo e o modo. Quem conhece tempo e modo é sábio. Há pessoas que conhecem tempo, entendem os tempos. Por isso eu comecei profetizando sobre os tempos que nós vamos entrar. Agora, se eu não tiver no modo correto, eu não adentro no tempo. É como se um portal se abrisse, e esse portal está aberto, e se ninguém percebe esse portal, ele não entra para esse portal para experimentar o que está no mundo do Espírito. Você precisa estar ligado nos tempos proféticos. Quando os homens estão ligados no tempo profético, eu vou dar um exemplo de tempo profético. Elias profetiza: segundo a minha palavra, não vai cair uma gota do céu. Segundo o que eu estou profetizando aqui, se eu estou diante de Deus, perante cuja face eu estou dizendo que nenhuma gota cai do céu sem que haja um comando. Elias começa a discernir que esse tempo está se cumprindo, mas que o coração do povo de Israel está em ruínas. Os altares feitos a Deus já não existem. Eles estão cocheando entre dois pensamentos: ou serve a Deus ou serve a Baal. E Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu; se Baal é Deus, serviu. Até quando, filhos de Israel, vocês vão cochear? Então vamos fazer uma coisa, vamos alinhar os tempos proféticos aqui. Pega 12 pedras. Oh, glória a Deus! Essas pedras representam as 12 tribos de Israel. Alinha essas pedras no altar. Alinha o teu coração antes de eu mandar o fogo que eu quero mandar. Eu preciso que o teu coração não esteja com 11 pedras. Ele não pode estar com as pedras em ruína. O seu coração não pode estar meia boca. O seu altar do seu coração não pode estar de qualquer maneira. E então Elias, ele vai lá e faz o sacrifício em cima do altar. Ele derrama água que era preciosa, porque 3 anos e meio que não chovia. Imagina, queridos. E ele bota 4 medidas de água para completar 12. Ele completa tudo no 12. Ou seja, o tempo de Deus. Deus instituiu 12 horas da manhã, 12 horas da noite. Posso ouvir um amém? 12 de Deus. Tudo 12. Totalidade. Eu estou completando um tempo aqui. Quando esse templo está associado ao céu, ele entra em alinhamento com o tempo de Deus, com o kairós de Deus, com o tempo profético de Deus. Então as coisas acontecem. Então ele fala: para que vocês saibam que eu fiz tudo isso de acordo com a palavra que Deus me disse. Vai cair o fogo do céu e vai consumir o local. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Porque o tempo estava alinhado. Discernir o tempo. Mas note que a primeira vez que ele fala, o modo não estava certo. E quando o modo não está certo, o fogo não cai. O que eu quero dizer para você, queridos, é que tão importante quanto o tempo é o modo. Ele está falando que o sábio conhece o tempo e o modo. Eu estou falando para vocês que nós vamos entrar num tempo, mas para entrar nesse tempo existe um modo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é para qualquer um. Jesus apareceu para 500 testemunhas. Viram Jesus ressurreto, o Senhor Jesus ressurreto. Viram Ele, contemplaram as palavras que Ele disse sobre o reino dos céus. Estavam todos juntos ali, mas só haviam 120 dos 500 dentro do cenáculo, esperando o avivamento, a glória de Deus se manifestar, obedecendo integralmente o que Ele disse. Você entende, queridos? Era para todos, mas tinha um modo. O tempo era aquele: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O modo era ficar em Jerusalém, orando, juntos, em comunhão. Às vezes nós discernimos o tempo, mas nos esquecemos do modo. Eles perguntam para o Senhor Jesus: é este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Natural essa pergunta em Atos capítulo 1. Por que essa pergunta é natural?
Porque Jesus estava falando 40 dias ressurreto aqui com o corpo glorificado do reino dos céus. Então eles perguntam, é este o tempo do reino que o Senhor está falando? Aí ele fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas que Deus guardou para si mesmo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia. Vocês precisam receber poder, vocês precisam de unção, vocês precisam de azeite, porque por vocês não podem fazer. Aliás, o meu reino não vem com aparência visível. Todo mundo estava achando que era um monte de bêbado dentro de um cenáculo falando em outros idiomas, mas na verdade Deus estava unificando vozes para que se fizesse entendido em todos os idiomas do mundo. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? O reino de Deus nasce assim. Ele não nasce de aparência, ele nasce com poder. Ele não é coisa humana, ele é coisa gloriosa. Queridos, o meu alcance, o seu alcance pode ser de 1, 2 vidas, 100 vidas, talvez alguns ministérios que alcançam 100.000 pessoas, mas com o poder de Deus, um Reinhard Bonk que alcança mais de 78 milhões de pessoas. Um continente se dobra diante de um homem de Deus que está servindo a Deus, que você não escutou falar um A sobre a vida desse homem. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Isso é poder de Deus. Por isso que ele fala evangelismo por fogo. É um evangelismo que tem que ter fogo. Aleluia. Então, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Meu Deus do céu, como que eu vou pregar o que eu tenho que pregar? Mesmo que eu tenha que quebrar essa mensagem, eu vou quebrar, tá bom? E o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, nós não sabemos o que há de acontecer. Basta o dia o seu próprio mal, não andeis ansiosos de coisa alguma, basta o dia o seu próprio mal. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso a nossa dependência, disse o pastor Paulinho no início do culto, a nossa dependência vem de Deus, vem de estar na presença dEle, vem dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. E como há de ser, ninguém há que o declare, só Deus sabe o futuro. Por que você não cola em Deus para entender como se movimentar? Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Por que você não cola no fogo, para o fogo te aquecer de noite e para a nuvem te conduzir diante do sol na manhã? Oh, glória a Deus! É isso que nós precisamos, queridos. Nós não podemos aceitar uma vida medíocre diante de Deus. Você tem um Deus que Ele é todo poderoso. Nós cantamos aqui, poderoso Deus. Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele pode todas as coisas. Ele reverte quadros, Ele muda estações. Ele tem o tempo e a estação na mão dEle, aleluia. Ele estabelece reis e depõe reis. Ele é o todo poderoso, Ele governa sobre tudo. E tudo que Ele não governa está debaixo da permissão dEle. Mas Ele continua e sempre terá o controle de todas as coisas, aleluias e glórias a Deus. Ele pode te dar o tempo e o modo. Você precisa conhecer o tempo e o modo. É a mensagem 2 aqui hoje. Vou falar sobre isso ainda. Versículo 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Esse é a sentença do perverso. Uma hora ele vai morrer, vai entrar na sepultura, e ai dele na sepultura. Perverso é aquele que não segue os princípios de Deus. Pode ser crente, e pode ser crente perverso. Ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade. Está falando, não tem nada que acontece de novo debaixo do céu. Tem gente que é perverso, está morrendo, mesmo indo para a sepultura antes do tempo. E tem gente que serve a Deus e também é esquecida. Tudo bem. Mas o importante que ele vai mostrar é servir a Deus. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Este é um problema na igreja. Este é um problema de muitos. Problema da grande maioria da igreja é este. Porque a igreja anda fria, indiferente, caquética espiritualmente falando, coxa entre dois pensamentos, servindo a Deus e servindo a Baal ou outro qualquer tipo de demônio. Por quê? Porque ela acha que, como o juízo não se executa logo sobre a sentença da má obra que ela faz, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Façamos o mal, tudo bem, Deus não vem mesmo, Deus tarda, tudo isso que eles estão profetizando nada aconteceu.
E ela começa a praticar o mal. Porque não vem juízo também, eu não estou vendo Deus me julgar porque eu fiz o mal. A Bíblia diz que o pecado de uns cedo manifesta para correção, o de outros fica encoberto para condenação. Pior é quando o seu pecado está encoberto para condenação. Melhor é quando o seu pecado aparece para correção. Mas por que não acontece nada? Eu estou praticando isso aqui, eu pratico aquilo ali, eu uso um pouquinho de estultice aqui, eu sujo aqui, sujo acolá, mas está tudo certo. Deus está deixando tudo bem, até minha vida está até prosperando. Lê do engano, o pior dos enganos. Isso explica como muitos às vezes experimentam algo poderoso de Deus, mas logo o seu coração está distante dele de novo. Isso explica, porque deixam a estultice entrar. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus. Ele está falando, o pecador vai continuar pecando, deixa ele pecar, mas se você fizer o bem, obedecer os mandamentos, há coisas que vão acontecer com você, e elas são boas. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus aqui? Nós não andamos pelos tempos desses dias. É como você pegar uma corda distante e longa, e você querer viver por esse pedacinho do início dela aqui, sendo que existe uma eternidade para lá. Você tem que viver como aquele que está na eternidade, não aquele que está vivendo esse tempinho de 70, 80 anos, quando passar de 80 ainda é enfado, de 70 é o enfado da carne. Temos que ter uma mentalidade de coisa eterna. Mas o perverso não irá bem, versículo 13, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, ou seja, são pagos com o mal. Porque a Bíblia diz que o sol, a situação nasce sobre o justo e sobre o ímpio. Ai, por que foi acontecer isso comigo? Deus, nós vivemos a cultura da meritocracia espiritual. Meritocracia espiritual. Se eu fizer, ou seja, o evangelho da lei. Se eu fizer o certo, eu vou ser recompensado. Se eu fizer o errado, eu vou ser amaldiçoado. Deus nunca, vou repetir, Deus nunca quis dar a lei. Posso ouvir um amém aqui? A lei foi acrescentada, está escrito em Gálatas capítulo 4, 19 ou 3, 19. Foi acrescentada por causa das transgressões. Porque transgredíamos, Deus foi lá e deu uma lei. E o homem acha que se ele fizer o certo, ele é compensado. Se ele fizer o errado, não. Queridos, a palavra está dizendo que a situação difícil, eu posso ser pago nas minhas situações, mesmo com aquilo que seria do perverso para ser pago. Exemplo, eu fui mandado embora do trabalho, quando o perverso está lá, está tudo bem com o perverso. Como é que eu fui mandado embora e o perverso continua no trabalho? Eu mereço estar aqui. Não, você não merece, queridos. A graça é favor imerecido. E a misericórdia de Deus, Ele não te dá aquilo que você merece. Todos nós merecemos o inferno. Misericórdia de Deus é, você merece o inferno, mas eu não te dou. Eu sou misericordioso para com você. E a graça de Deus, você não merece nada que você está aqui, mas eu estou te dando porque eu te amo. E porque meu filho fez tudo na cruz. Ele pagou o preço. Nenhum de vocês, todos vocês e eu, a começar de mim, somos pecadores. Nós não merecemos porcaria nenhuma. Na verdade, o que nós merecíamos era o inferno. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livrou da ira vindoura. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 2. Tudo, o que eu estou querendo dizer é que tudo igualmente... peraí, deixa eu voltar aqui no 14 que eu não li tudo. E perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Está prosperando. É o dilema de Asaf no Salmo 73. Ah lá, o ímpio prospera, ó eu aqui, Senhor. Senhor, ó o ímpio prosperando e eu aqui, esqueceu de mim? Abacuque também, olha lá, quem vai, o reino da Babilônia vai vir contra a gente, os caldeus vão vir contra a gente. E nós somos muito mais justos que eles. Senhor, o senhor perdeu a mão. Aí Deus fala, Abacuque, sobe na torre da vigia. Oh, glória a Deus. Vai lá orar. Vai lá receber a visão. Escreve a visão, para que até quem passa correndo possa lê-la. Porque eu não julguei ainda a causa dos caldeus, mas eu estou pelas mãos dos caldeus corrigindo o meu povo. Posso dar um aleluia, um glória a Deus aqui? Você pode entender isso de Deus, a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha assim. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme. O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo aqui.
Versículo 8: em todo tempo, e preste atenção nisso. Quer andar no tempo de Deus, quer discernir modo de Deus, você precisa mais do que tudo do que eu vou ler agora, ó. Em todo o tempo, sejam alvas, brancas, limpas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Mensagem 3 dessa noite. Todo o tempo esteja reto diante de Deus. Em todo o tempo obedeça aos mandamentos, se esforce por obedecê-los no poder de Deus, porque nós todos aqui somos todos incapazes. Se não fosse o poder da cruz aqui, não haveria um justo. Mas aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos. Se ele me fez justo, eu posso ser justo. Se ele te fez justo, você pode ser justo. Se ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado também, para que nele você fosse feito justo, que você nunca trabalhou para ser. Aliás, todos nós aqui, se formos tentar ser justos, por isso que Paulo fala: o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Estou um desgraçado, eu quero fazer o certo, mas o que sai de mim é o errado. Para mim também é assim, filhos, mas eu quero dizer para você, a graça de Deus, ela é operante, ela operou na minha vida, e ela vai operar na sua, aleluia. Ele é poderoso, a glória é dele, a honra é dele. Nós não fizemos nada para ser santos, nós somos um bando de gente destinada para o inferno. Mas graças ao Senhor Jesus, que pela cruz do Calvário levou os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, nossas enfermidades, e se tornou vida, justiça, paz e alegria por todos nós aqui. Glórias ao nome do Senhor. Em todo o tempo, portanto, sejam alvas as suas vestes. Não adianta você querer ficar alvo no momento final, querido. Não adianta sujar o óleo o tempo todo e faltar óleo na sua cabeça. As virgens que não sobem, que não entram no reino, são as virgens que têm roupa limpa, mas lhe falta óleo, lhe falta unção, lhe falta entendimento, lhe falta sabedoria, lhe falta discernimento. Essas são as virgens que não vão entrar. Por isso ele diz: em todo tempo seja santo, e em todo tempo ande com o Espírito Santo. A unção dele transforma a sua vida. A unção de Deus, ela despedaça todo o jugo. Posso ouvir um amém? Tem jugo na sua vida? O que é o jugo? O jugo é aquele colocado no boi, para prender o pescoço dele, para fazer aquilo que o dono do boi quer fazer. Há pessoas que estão cheias de jugo na vida. Elas fazem aquilo que os demônios querem que façam. São escravos do pecado. Mas a unção de Deus, ela despedaça o jugo. Dá glória a Deus nessa casa. É Ele que é poderoso para livrar você. Ele é poderoso para arrebentar o jugo da sua vida, para tirar o peso de você. Por isso o Senhor Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo, o seu peso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Para ficar livre de jugo, tem que ser manso e humilde de coração. E ele diz: e então encontrareis descanso para as vossas almas. Por que não está descansando? Não está descansando porque está lutando para tirar o jugo. Quero dizer, querido, para você, nós somos incapazes. Então vinde a mim, entrega o seu jugo para mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave. Eu vou te conduzir do jeito suave. O meu fardo sobre você, ele é leve. Sua vida está cheia de peso. Quero dizer para você, está faltando óleo, está faltando unção. O Senhor Jesus diz: não comece nada sem o Espírito Santo, e não termine nada sem Ele. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não precisa mexer nada aí não, filho. Não distraia a atenção do povo. Cleitinho, filho, por favor. Eu estou pregando sabedoria do alto. Preste muita atenção. Capítulo 10. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro.
assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia, um pouco de insensatez, um pouco de loucura, um pouco de falta de sabedoria, um pouco de sabedoria humana, um pouco de sabedoria demoníaca, um pouco de verdade meia boca, um pouco de verdade relativizada, um pouquinho de insensatez, um pecadinho aqui, uma abertura de brecha ali, um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá, um pouquinho, suja o óleo sobre a sua cabeça. Por que é importante o óleo sobre a sua cabeça? Abra rápido aí 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. A unção, queridos, você deve guardar com tudo. As suas vestes brancas, guarde com tudo. Porque a hora vai chegar é que não vai dar tempo de você buscar essa unção. Vai chegar uma hora que de repente ele vem e quem não tiver atento não vai. Eu e você precisamos estar ligados nisso. Só tem uma coisa na sua mão. Hoje. Hoje está na sua mão. Amanhã você não sabe. 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é? A unção traz o conhecimento. Posso ouvir um amém aqui? Quem traz o conhecimento sobre você é o óleo de Deus. É a unção do Espírito Santo. Isso traz conhecimento, traz sabedoria. A revelação do Espírito Santo traz sabedoria. É a revelação, é a interpretação dos idiomas espirituais. 27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. A unção de Deus vos ensina a respeito de todas as coisas, ela é a sabedoria de Deus. A sabedoria clama a alta voz na praça. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? A sabedoria de Deus é a unção do Espírito Santo sobre nós. Você precisa ter contato com a unção, que além de despedaçar o seu jugo, ela limpa as suas vestes, ela te dá sabedoria, ela te leva a entender o poder que há na graça de Deus, que é na cruz de Cristo. É a unção que despedaça o jugo na sua vida. É a unção que traz sabedoria. Não deixe a unção sujar por pequena estultícia. Salomão foi ungido de Deus para trazer paz na terra, não do jeito humano, não na sua força, não com as suas alianças, não com o seu entendimento. Não use o dom de Deus em seu próprio benefício. Use o dom de Deus para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Dependa dEle, viva nele, se mova nele. Nele existimos, nele nos movemos, nele que nós somos alguma coisa, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ele merece. Ele é o perfeito. Ele é o desejado das nações. Ele é a delícia que está à destra de Deus. Na sua destra há delícias perpetuamente. O Senhor Jesus seja toda a honra e toda a glória a Ele. Não deixa a unção na sua vida sujar como uma mosca. Não deixa o perfume que há em ti se tornar mal cheiroso. Não deixe. E às vezes são pequenos detalhezinhos. Pequenos, não são grandes, são pequenos. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o estulto para o da esquerda. Vinde, ovelhas do meu pai, à minha direita. Os bodes fiquem à minha esquerda. A sabedoria de Deus te inclina para a direita, porque é reto, porque é justo. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o insensato, o estulto. Falta-lhe compreensão, revelação, interpretação, entendimento. A estultícia tira o teu entendimento. Sujar a unção tira o teu entendimento. E assim todos mostram que é um tolo, um estulto. Deus diz em Tiago capítulo 3, abra lá rápido. Eu já dei toda a introdução. Mas era o mais importante. Agora eu vou avançar com velocidade, tá bom? Tiago capítulo 3, versículo 13. Tá aí, tá na pegada? Então abra sua Bíblia e vem comigo. 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é?
Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Proceder de dignidade, de inteireza. As suas obras têm que ser íntegras e retas, vestes limpas. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento de divisão faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Olha como ele protege a verdade. Esta que vem contra a verdade não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, é da terra. Deus condena a sabedoria da terra. Ela é animal. O que é um animal? O animal não mede consequências. Ele é irracional. Tem sabedoria que ela é animal. O cara que vai para a cama com qualquer mulher, ele está sendo animal, irracional. Não está medindo consequências. Ou seja, qual for o pecado que você não mede as consequências dele. É uma palavra que você coloca mal. É um momento de ira que você coloca coisas a perder. Deus é santo, queridos. Eu me lembro muito de uma coisa que o apóstolo Vicente já contou de púlpito aqui. Que ele teve uma visão com o Senhor Jesus, ele estava brigando com a apóstola. E ele brigava com ela, estava dizendo palavras pesadas a ela. Nesse momento vem o Senhor Jesus e se põe entre ele e ela. E o Senhor Jesus está olhando aquelas palavras e ele fala, eu estou ouvindo todas as palavras que está dizendo para ela. E nesse momento ele pede perdão ao Senhor Jesus e a ela. E restabelece. Está vendo, queridos? Um momento de ira. É como uma mosca que vem num guento. E se você não corrige coisas na sua vida, a sua unção vai ser danificada. Aliás, tem uma forma de Deus me tratar, é quando Ele me trata na unção. Quando Ele começa a mexer comigo na unção, eu começo a perceber que tem alguma coisa aqui que não está bem. E eu falo, opa, o termômetro de Deus está ligado. Afetou a unção, tem algo que eu preciso corrigir aqui. Deus me leva para momentos, para Ele me corrigir nos lugares onde Ele me leva em descanso. Dessa vez Ele só me falou de coisas proféticas, graças a Deus, mas se Ele tivesse corrigido também seria graças a Deus. Eu amo a correção do Senhor. Está entendendo? Então ele fala 13, no 15, esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, é animal, não mede consequências, é da vontade humana, é da vontade da carne, e também é demoníaca, porque vem de demônios. Os demônios ensinaram os homens a se prostituírem, você sabia disso? Os demônios ensinaram o homem a astrologia, a ler os céus. Você sabia disso? Foi por isso que eles caíram. Satanás caiu primeiro, depois 1/3 foram sendo acrescentados os demônios que foram caindo. Porque eles deixaram aquela natureza, a vontade de ter as mulheres, consumiu o seu coração. É demoníaca essa sabedoria. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Está vendo que Deus é puro? Depois pacífica, indulgente, tratável. As pessoas são de Deus, são tratáveis, ensináveis, plena de misericórdia. Oh, glória a Deus, pela misericórdia dele que se renovou nessa manhã, que é a causa de nós aqui não sermos consumidos. E de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não adianta ser hipócrita, andar entre dois pensamentos com Deus. Você pode enganar todo mundo aqui, ter uma cara de santo, mas o que importa para Deus é eu lá no meu quarto, é eu ali onde ninguém está me vendo, ali, isso que importa para Deus. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, e aí por aí vai. Eu queria ler isso com você, quero ler 1 Coríntios capítulo 1. Abra lá rápido comigo, vamos navegar na Bíblia com velocidade agora. Está preparado aí? Descansou bastante ou foi só eu que descansei? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Mas não preguei nem uma hora ainda, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Tem que crucificar, crucifica o seu homem. Toma a sua cruz e me siga. Morra para os seus pecados. Morra para a sua natureza. Queridos, eu tive que morrer muito. Eu não morri uma vez só. Infelizmente eu fui agonizando na cruz, porque eu vim de um mundo cheio de pecado. Eu era um terrível. Mas eu quero dizer para você, queridos, se é possível na minha vida, é possível na sua. A palavra da cruz é loucura. É doido. Que uma cruz vai me libertar, uma cruz vai me salvar. É uma loucura.
não tem esforço meu, é outra loucura. Para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, aleluia, glória a Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, essa humana, terrena e demoníaca, a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o perguntador, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, não perceberam que Deus estava aqui, não perceberam quem Ele era. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, aleluia. É pela fé, é por crer na pregação do Evangelho, oh glória a Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, mostra aí um sinal para eu crer no Senhor, como os gregos buscam sabedoria, um poço de sabedoria. Paulo pregou lá, os 4 gatos pingados se salvam, de tanta sabedoria que tinha. Porque não creram na loucura da pregação de Paulo. Eu prego para executivo um monte, são pouquíssimos os que são salvos. Eles viram o poder de Deus, foram curados pelo poder de Deus. Minha chefa foi curada por Deus. Viram poder, viram declarar profética e se cumprir na sequência, viram. Teve homem que veio aí num pastor, num profeta, ele revelou que ele tinha mão formigando, por causa do estresse, que ele escolhia uma rota diferente, todos os dias porque tinha medo de sequestro, que ele tinha uma arma no porta-luva do carro, nem assim esse homem se converteu. Você consegue entender que sabedoria é essa? Eu não consigo. Porque tanto os judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Oh glórias! Escândalo para os que pedem sinais, loucura para os filósofos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que palavra é essa desse Paulo, hein? Eu até me arrepio aqui, ó. Eu entro dentro. Sempre que eu leio um livro, queridos, eu entro dentro. Quem gosta de ler? Você entra dentro? Entra dentro dessa palavra aqui, ó, porque ela é viva. Ela é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração, que nem nós mesmos discernimos. Só a palavra, queridos. Só ela consegue dividir o que é alma do espírito, as juntas das medulas. O que é alma e espírito? A alma é emoções, intelecto, vontade. O que é o espírito? Consciência. Eu não sei porque eu sei que eu estou fazendo está errado, mas algo me diz. Para quem gosta de sabedoria humana e espiritual junta, o homem que escreveu, que decifrou o genoma humano, o diretor do genoma humano. Eu li esse livro dele. Chama A Linguagem de Deus. Ele decifrou o código. Ele viu que no código do homem, todas as informações estão ali. O que a ciência descobriu mais recentemente é que tudo está escrito, inclusive as variações. Muito louco, né? Ou seja, não há evolução. Isso mata a evolução. Porque não há, tudo que há de mudança já está previsto no código DNA. Mas voltando nesse cara que escreveu a Linguagem de Deus, que inclusive era ateu. Inclusive era um ateu. O que ele escreve? Ele diz assim, está tudo no DNA. Mas tem uma coisa que não está. O saber do certo e do errado não está no DNA. Isso aí está na consciência do Espírito, meus queridos. Por causa desta verdade, esse homem se converte. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Não está no seu DNA. Quando você era criança, você se lembra disso? Eu me lembro. Eu lembro uma vez que eu roubei o carro do meu primo, carrinho de ferro. Ele ficava com aquele carrinho de ferro todo bonito. Abria as portas, até hoje eu gosto de Lamborghini, acho que é por isso. Era o Júnior, filho da tia Maria Helena. Nós crescemos juntos, ele era da mesma época que eu. Pegou até sarampo de mim. E a gente andava grudado, primos assim, como irmãos. E um dia ele estava naquele carrinho de ferro dele vermelho, eu não tinha dinheiro, meus pais não tinham dinheiro para me comprar o carrinho de ferro.
E ele fazendo uma vontade para mim, aquele carrinho de ferro dele. Eu babando naquele carrinho. Eu não tive dúvida, eu catei aquele carrinho e botei dentro da bolsa da minha mãe. Daqui. Eu sabia que estava errado. Eu sabia. Eu era criança, mas eu sabia que estava errado. Eu fiz várias coisas como criança que eu sabia que estava errado. Aí minha mãe viu o carrinho dentro da bolsa dela. Vai lá e você vai pedir perdão. Você vai dizer que você roubou. Não, mãe, pelo amor de Deus, não vou fazer. Deixa aparecer o carrinho ali. Não. Você vai lá e você vai pedir perdão para ele. Você nunca mais vai fazer isso, porque isso está muito errado. Eu falei, tá, sim senhora. Fui lá devolver o carrinho com aquela cara de mico, né? Perdi a amizade do meu primo, eu pensei comigo, né? Infelizmente não perdi. Mas fui lá, entreguei o carrinho de ferro para ele e falei, me perdoa. Não sei nem se ele lembra disso, mas eu lembro muito bem. Está entendendo, queridos? Você sabe o que está certo e o que está errado. Essa é a sabedoria do céu. Isso é o Espírito de Deus que se comunica com o seu Espírito e te mostra os limites do certo e do errado. Eu gosto muito de escutar esses ateus que fazem perguntas difíceis, né? E tem um cara lá nos Estados Unidos, que esqueci o nome dele agora, mas ele é fera demais. Paga um pau pro cara. E os caras chegaram para ele e falaram assim, então, esse negócio de moral aí tá tudo errado, esse negócio de Bíblia, de Deus. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos viver num mundo onde Deus não existe, porque se existe moral, existe Deus. Agora, se não existe Deus, e eu tenho que concordar com você, nós somos todos amorais. Não existe moral. Aí o cara, tá bom, então cada um pode viver como quer. Aí o cara, é isso que nós queremos, é a nossa verdade, nós queremos viver como nós queremos. É isso, fora da moral de Deus, eu posso o que quero. Ele falou assim, então você concorda que o nazista não está errado, não é? Hitler não estava errado. Não, é que tem padrões da moral. Não, mas não tem moral. Peraí, você está dizendo para mim que não tem moral. Então nós podemos matar todo mundo aqui, está tudo certo, não tem consequência nenhuma, pelo prazer de matar, eu tenho prazer em matar, e daí? Não tem moral? Ah, então se tem moral, Deus existe. Você pode dar glória a Deus dessa verdade? Olha que tremendo que é isso, queridos. É muito tremendo. A filosofia humana, ela é destruída. É sabedoria de Deus essa que vem do alto. É muito lindo isso. Onde que eu estou mesmo? Marcos capítulo 13. Queridos, todos nós temos que estar com as vestes alvas e óleo sobre a nossa cabeça. Posso ouvir um amém? Para quê, queridos? Por quê? Porque nós vimos lá que o dia bom e o dia mau vem sobre o justo e sobre o injusto. Posso ouvir um amém? Às vezes o justo é pago como a moeda do que o ímpio deveria ser pago. Posso ouvir outro amém aqui? Nós lemos isso na palavra. É verdade que isso acontece? Por que aquele cara que é tão bom morreu e o outro que é um desgraça, entre aspas, ele está vivo? Não é? A gente se indigna com essas coisas, não é verdade? Eu me indigno com um monte de coisa, de governo que está acontecendo no planeta Terra. Não é no Brasil, no Brasil também, mas no planeta Terra eu fico indignado. É tudo do anticristo, é tudo do diabo. Querido, se você confia em algum reino desse mundo, eu tenho uma notícia para te dar. Você está se apoiando em filosofia humana, é estultícia, está entrando no veneno aí no seu óleo. Posso ouvir um amém nisso aqui? Ouvi poucos améns. Sabe por quê? Porque essa mentira já entrou na sua mente. Em Marcos capítulo 13, versículo 13, o Senhor Jesus está dizendo uma coisa aqui, todo mundo vai passar por isso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Todos nós seremos odiados por causa do nome de Cristo. Já estamos sendo. Aqueles intransigentes da verdade, só eles têm a verdade. Já percebeu a sutileza ou vou precisar ser mais claro aqui? É sutil. Eu faço treinamento que eu posso ser mandado embora se eu discordar de um cara ou falar de uma preferência dele que eu não concordo. Tem um treinamento lá que o cara fala alto e o cara fala, esse italianão que fala alto, vou ser mandado embora porque eu falei que italiano fala alto. Bullying não é mais permitido. Eu cresci no meio do bullying, nunca me fez mal. Que é isso? Que papo furado é esse? Está fazendo bullying com você, tem inveja de você, quer te destruir porque está vendo alguma coisa muito forte em você, por isso que fazem bullying com você. Então seja mais forte do que isso. A Bíblia diz para não respondermos a estultícia com estultícia. Aleluia. Não responda estultícia com estultícia. Os fracos falam de pessoas.
Não seja um crente fraco também. Fica falando mal do outro. Isso é fraqueza. As pessoas têm que discutir ideias, projetos, valores. Versículo 14: quando pois virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O anticristo vai se manifestar, queridos, está para vir e vai vir sobre todos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, nenhum de nós aqui. Mas por causa dos eleitos, ecléticos, que escolheu, abreviou tais dias. Os dias da tribulação, da grande tribulação, serão terríveis, que ninguém vai conseguir suportar, mas Deus, por causa dos eleitos dele. Então é importante eu ser eleito. Quero dizer uma frase para você, escuta isso no seu espírito. Você está em campanha. Cada um de nós aqui estamos em campanha para sermos eleitos. Eleitos por Deus. Ele vai escolher dentre a multidão e falar assim: esse aqui é meu eleito. Esse aqui é meu escolhido. Escolhi. Esse aqui eu guardo, essa aqui eu guardo ela. Caiu 1000 do lado dela, 10.000 à direita, ela não será atingida, somente com os olhos dela ela contemplará e verá a recompensa dos ímpios. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele nesses dias de angústia, qual nunca se viu. Salmo 91 não é um salmo bonitinho, é o salmo dos últimos dias. É meu eleito, é meu escolhido. Eu escolhi porque ele guardou as vestes brancas e tem óleo na cabeça. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Tem veste branca e tem óleo na cabeça. Eu escolhi ele, e por causa dele eu vou abreviar dias. Olha que como o seu Deus é, queridos. Não permitirá que ele seja tentado, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, além daquilo que pode suportar. Dá um aleluia, um glória a Deus. Ele não permitirá. Esse é o poder do seu Deus. Esse é o pacto que ele tem com o seu ungido, com o seu eleito, com o seu escolhido. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acrediteis, porque você vive com ele, você conhece a voz dele. A voz do falso profeta não vai enganar você. Você anda debaixo de unção, você anda debaixo de sabedoria de Deus. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios. Ai de quem anda por sinal, porque vai ser enganado. Anda de profecia atrás de profecia, vai ser enganado. Se você não conhece muito bem o seu Deus, você será enganado. Se você não anda muito bem com o óleo dele debaixo da tua unção, e não discerne, não interpreta a voz dele, você vai ser facilmente enganado, tragado. Se possível, ele quer enganar os próprios ecléticos, os próprios eleitos, porque os outros já estão tudo na mão dele, queridos. Ele vai lutar por você. O desgraçado do falso profeta do diabo. Estais vós sobre aviso, tudo vos tenho predito. Então, versículo 26, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos, e reunirá os seus eleitos, os seus escolhidos. Eu te escolhi, aleluia, porque você manteve alvo as suas vestes e manteve a minha unção sobre a tua cabeça. Para manter a minha unção sobre a cabeça e alvas as vestes, você precisa andar comigo, entrar em mim. Minha palavra precisa estar dentro de você. Se permanecer, diz em mim, e a minha palavra permanecer em vós. João 15:7, pedireis o que vos quiserdes e vos será, o que quiserdes e vos será feito. Precisa permanecer nele e ele em você. Por isso Elias fala, diante do Deus, diante de cuja face eu estou. Eu não estarei, eu passei um dia, uma semana, um momento de aflição, eu fui diante dele. Eu estou diante dele. Eu vivo diante dele, eu quero ele. Eu ando com ele. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Saber que está próximo o verão. O verão no hebraico significa fim. Está próximo o fim. Assim também, a mesma palavra para verão e fim é a mesma palavra. Está no meu livro, acabei o livro, tá bom? Já agora vamos revisar para publicar. Quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas do reino. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. 32, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe,
nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vou entrar na dimensão do tempo agora. Você precisa estar já em vigilância e oração, para discernir tempos espirituais. Quando eu estou falando para você que vai acontecer em 2024, vai acontecer em 2024. Porque eu estou discernindo tempos, eu estou tendo entendimento de tempos, a sabedoria do alto está me revelando, não sou eu. A sabedoria que clama na praça, eu estou ouvindo a sua voz. Ele está me dizendo o que eu disse para você no início do culto. Então, pela sabedoria do céu, creia nisso. Teve um culto aqui que eu entrei no primeiro do ano. E eu falei, esse ano aqui, rápido despojo, presa segura. Quem lembra disso? Em maio, eu fechei o maior negócio da história da empresa. Rápido despojo, presa segura, fechei minha cota em maio. Eu não só profetizei, como vivi a profecia, e tantos outros viveram a profecia aqui. Deus deu estratégia através do sonho, deu um sonho para minha esposa, sabedoria do alto, falou, não fale com fulano, não fale com a fulana, com a head lá de compras, não fale com ela. E eu achava que, eu sempre chego no nível mais alto, então não fale com a head de compras, fale com o gato pingado, e não envolva essa pessoa da sua empresa, ela não conhecia o nome de um nem do outro. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Isso é sabedoria do alto, Deus deu um nome para ela no sonho. Mas uma profecia tinha sido dada, rápido despojo, presa segura. Vai lá e pega a presa, porque é rápido. Está entendendo, queridos? Nós temos que aplicar a verdade de Deus na nossa vida. Crer naquilo que Deus está dizendo. Esse ano aqui eu estou te dizendo, é um ano tremendo na nossa vida, queridos. Receba isso no teu espírito, é sabedoria do alto, não é minha. Eu estou clamando, o Espírito está clamando das praças. Eu estou dizendo abertamente aqui o que vai acontecer. Esse ano vai ser o ano mais tremendo das nossas vidas, no nome santo de Jesus e para a glória do nome dEle, aleluia. Este ano. Então fica ligado, vigia e ora, gera unção sobre a sua cabeça agora, esteja na pegada agora, hoje. Saia desse culto e vai orar no seu quarto, adentra na presença dEle, porque você não sabe a hora que o Espírito Santo vai vir como chuva serôdia e vai inundar esse lugar, aleluia. Mas se você não tiver óleo na cabeça, quando chegar, queridos, tem duas dimensões. Tem a boa e tem a ruim. Ele fala, e como um homem que ausentando-se do país, é como um homem, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, e pela manhã. Uma dica está aqui, é nas vigílias da noite. O Senhor Jesus vem na vigília da noite, dá glória a Deus. Eu não sei se é no finalzinho da tarde, se é das 9 da noite, se é à meia-noite, se é o cantar do galo que é 3 da manhã, ou se é no sobrenatural. Eu não sei que horas ele vem, mas ele vem na vigília, por isso ele diz, vigiai e orai. O que você precisa fazer hoje para manter o som na sua cabeça? Vigia e ora. O que Jesus foi fazer no Getsemane com os discípulos? Ele foi com os discípulos para o Getsemane, e havia algo no Getsemane. Jesus fala, minha alma está triste e angustiada até a morte. Todos nós aqui passamos, e o Senhor Jesus fala, eu, o Deus encarnado, passei angústia, tristeza. Eu estava angustiado e triste e pedi para os meus 3 fiéis, que vão governar o meu reino, Pedro, Tiago e João, para subirem comigo para o particular. Aqueles que eu levei no particular para ver a mulher ressuscitada, a menina ressuscitada, filha de Jairo. Eram os 3 que Jesus investiu mais tempo da vida dele. Jesus está investindo tempo na sua vida, filho e filha. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui porque nós estamos gerando algo dentro de você valioso, poderoso, de avivamento para as nações. Um homem entrou aqui, não sabe, nunca nos viu. Ele viu o avivamento. Ele viu a capa que eu carrego sem nunca ter me visto. Está entendendo isso, filhos? Só para confirmar, nós sabemos disso, mas ele veio aqui para confirmar. Não perca o sentido. Jesus está ali, vem comigo orar. O que acontece com os discípulos? O que acontece com todos nós? Dorme nos momentos críticos. Dorme no momento de gerar o azeite sobre a cabeça. Não durma espiritualmente, filho. Quero dizer para você, a sua vida espiritual não está na minha mão. Embora eu tenha responsabilidade sobre você, eu vou dar conta de você para Deus. Mas a sua vida espiritual
está na sua mão. As decisões suas estão nas suas mãos. É com cada um aqui, é individual. É decisão. Estar na presença dele, levando a cruz todos os dias para não pecar contra ele. Jesus está falando assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, a minha vontade, que está diferente da tua, não seja ela, mas seja a tua. É difícil, eu não estou resistindo, é mais forte do que eu. Mas ele está nos ensinando que em vigilância e oração é o lugar que cada um de nós pode vencer. Mas os discípulos dormiram, e o Pedro que disse para ele minutos antes: Senhor, eu morro contigo. Era verdade no coração de Pedro? Era verdade no coração de Pedro. Mas Pedro dormiu no monte. Na hora de gerar azeite, Getsemane significa pilão, get, semane é líquido, todo tipo de líquido, como o sêmen do homem, semane, líquido, espremido, as azeitonas espremidas, porque Deus quer ver o óleo que está dentro de você no momento de sofrimento, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de decisão mais importante da sua vida. O Getsemane, vou repetir isso para você, foi mais difícil para o Senhor Jesus, onde ele estava solto, não estava amarrado, não estava pregado, do que a própria cruz, porque ali ele podia ir contra a vontade de Deus. E ele estava lutando para não ir contra a vontade de Deus. Você está me entendendo, queridos? O nível da aflição a ponto de ele suar gotas de sangue para não pecar contra Deus. E a Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da piedade. Na vossa luta contra o pecado, Hebreus capítulo 5 diz que na vossa luta não resistisse até o sangue. Jesus resistiu até o sangue para não pecar. Ele foi tentado em todas as coisas e não caiu em nenhuma delas, porque ele vigiava e orava. Quer gerar óleo na sua vida, quer ter veste branca, você tem que ter uma vida de vigilância e oração. Não há desculpa para você ser um mau caráter. Escuta o que eu estou dizendo. Eu quero ver você entrar aqui o ano que vem e ser muito melhor do que você foi nesse ano. Eu não estou dizendo que você vai viver tudo isso de uma vez. Nós vamos crescendo em Deus de glória em glória, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a sua glória, somos transformados à sua imagem de glória em glória. Mas Jesus volta e fala assim: Pedro, nem uma hora, chave, nem uma hora por dia você pode vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? Carne é? A sua carne é fraca? A minha também. Seus desejos são fracos? Os meus também. Mas nele nós somos mais que vencedores. O Senhor Jesus nos ensina como homem, como vencer. Pedro desce do monte, o que ele faz? Pega a espada, está vendo como eu morro pelo Senhor? E corta a orelha do malco. E Jesus fala para ele assim: ô Pedrão, não é na força. Quem da espada usa, da espada perecerá. Você vai perecer pela espada. Você está achando que é na força? Daqui a pouco tem uma criada. O seu modo de falar te denuncia. Você andou com ele, não foi? Não, nem conheço esse homem. Já negou. Não está preparado, dormiu. Querido, desperta, ó tu que dormes. Filhos, se eu pudesse falar uma frase para vocês de toda a minha vida, seria: não durma. Nós não estamos no tempo de dormir. Nós estamos no tempo de avançar para um grande avivamento que está chegando. Há barulho da chuva. Eu ouço, não vejo a nuvem no céu, mas daqui a pouco eu vou ver a nuvem. E eu sei que essa nuvem é para esse ano. Então, vigie e ora. Queridos, faça um propósito com Deus. Uma hora, escolhe uma hora da sua vida aí. Escolhe ela. A minha é o primeiro horário que eu controlo. Qual é a sua? Separe. Não deixe o óleo faltar. Em Mateus 25, você conhece a parábola das virgens? Eu já citei ela hoje. Mas vamos ler um pedacinho aqui, ó. Eu sei que eu estou avançado, não estou nem aí, tá bom? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, eram virgens, eram puras. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram insensatas, eram tolas, como é a palavra que eu usei a noite inteira? Estultas. Eram estultas, eram tolas, eram loucas. 5 delas eram assim, e não levaram azeite. Queridos, quem não levar azeite para esse momento crucial, não vai sobreviver. Jesus volta, elas não têm azeite, ele fala: vai lá para aqueles que vendem e compre deles. Há pessoas que vendem unção por aí.
pessoas que ficam alimentando errado o povo, ensinando elas a depender deles, distribuindo unção. Você é um ungido de Deus. Posso ouvir um amém? O Espírito Santo vem sobre você. O negócio dele é com você. Posso ouvir um glória a Deus? É Ele sobre você que te ensina todas as coisas. Não perca o link com o Espírito Santo, querido. Não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não perca isso. Em em Marcos, voltando lá em Marcos. Quando ele vem? Marcos capítulo 14 agora. Estou chegando no final da mensagem, tá bom? Vem comigo. Vamos na pauleira, eu vou entregar tudo, não quero nem saber, tá bom? Eu estou aqui deixando o Espírito me guiar. E eu estou pregando a mensagem mais importante da sua vida, tá bom? Tem mensagem que eu prego e falo assim, essa aqui eu tenho que entregar inteira, tá? Essa daqui eu tenho que entregar, não vou cortar. Não estou nem aí por horário. Eu tenho festa depois, não estou nem aí para festa também. É isso. Festa não, é aniversário de 40 anos da minha cunhada, que é super importante. Eu vou estar lá, mas mais importante do que estar lá é estar aqui com você, tá bom? É uma data importante. Dali a 2 dias, 14, depois de que ele falou que encontrou os discípulos dormindo, para que vindo ele, versículo 36, deixa eu pegar o 13, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache o quê? Dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Posso ouvir um amém aqui? Quem está dormindo espiritualmente, acorda hoje. Não está na pegada, fica na pegada hoje. Não está buscando a Deus, busque a Deus hoje. Dali a 2 dias era Páscoa, é a festa dos pães asmos. É a hora que tira o fermento da casa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Queridos, os caras que eram para discernir o tempo de Deus na vida deles, queriam matar Jesus, queriam matar o nosso Deus. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Já entendeu aí? O que essa mulher trazia, queridos? Ela trazia perfume sem contaminação. Era nardo puro. Era todas as suas economias. Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Eu tenho que ter óleo para derramar nele. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo, esses aqui não discernem tempos, estão contaminados. Falando, para quem está desperdiçando o azeite, para quem está desperdiçando unção, estão contaminados. Pessoas se contaminam por tanta besteira. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Lembra quem falou isso, né? O Judas. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque as molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura, glória a Deus. Ela usou o óleo dela da maneira mais preciosa que tinha. Ela guardou a unção até o final. Ela despejou a unção em Jesus. Glória a Deus. Aonde você tem despejado a unção? Aonde você tem despejado os seus talentos, as coisas que Deus te deu? Como você tem usado os dons que Deus estabeleceu na sua vida? Eles estão dormindo, eles estão amortecidos. Como estão os dons na sua vida, meu filho e minha filha? Ela não desperdiçou. Ela pegou tudo e ela ofereceu para o sepultamento. O óleo te leva para a cruz. A unção te leva para a morte. Oh, glória a Deus! A morrer para você, a morrer para a sua vontade, a morrer para a sua verdade. A viver a verdade do alto, no poder do alto, para a glória de Deus, aleluia. É para isso que é a unção. Mas o versículo 10 diz, e Judas Iscariotes, um dos 12, tinha estultícia que entrou nele. Foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus o Messias. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, porque já havia algo da sabedoria deste mundo no coração de Judas. Ele queria dinheiro.
Ele era preso pela prosperidade financeira. Ele achava que o reino de Deus tinha que ser tomado de uma forma humana, e a sabedoria humana, terrena, é demoníaca. Cuidado para a sabedoria humana não sujar a unção na sua vida. A unção de Judas sujou. Jesus ungiu o pé dele, deu o melhor bocado na boca dele, e o demônio entrou em Judas. Porque a sabedoria deste mundo, ela é demoníaca. Cuidado com o farisaísmo. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com a hipocrisia espiritual. Cuidado com o lenga-lenga com Deus. Cuidado com as suas vestes que estão mais para cá, que nem a do sumo sacerdote Josué, que estava manchada de pecado. Cuidado. Na verdade, Deus quer tirar o pecado da sua vida nessa noite. Ele quer derramar uma unção aqui que despedaça o jugo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Ele quer trazer de volta propósito. Ele quer trazer vigilância e oração. Ele quer trazer coisas, quer trazer discernimento do reino. Quer trazer discernimento do alto. Quer trazer sabedoria divina do alto. Todavia você tem que abrir mão da sabedoria física para viver a do alto. Posso ouvir um amém? Esse é o problema da estultícia. Ela vive a sabedoria terrena e não vive a sabedoria do alto. Ela vive dos demônios, mas não vive do alto. Ela suja com a sabedoria humana a sabedoria do alto, e ela põe mosca no unguento. E então ela se perde, não interpreta mais nada, não consegue discernir os tempos. É o que Jesus diz em Mateus 16. Mateus 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, esses que andavam hipocritamente com Deus, religiosamente, viviam uma vida de pecado. É muito bonito ter cara de santo, mas viver como santo não são todos que vivem. Aliás, a maioria não vive como santo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida é diferente. Amém, queridos? Quero declarar isso em nome de Jesus, pela fé da palavra que Ele me deu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis na verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Está falando que gente que tem pecado e anda em hipocrisia não discerne o kairós de Deus, o tempo de Deus. Ele está dizendo aqui depois do pecado deles, uma geração má e adúltera. Adúltera fisicamente e espiritualmente, porque eles devoravam a casa das viúvas com pretexto de oração. Os fariseus. Farisaísmo é você ter uma vida dupla, ser coxo espiritualmente, não ter uma vida da pegada com Deus. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal de Jonas, senão o sinal do arrependimento. Jonas teve 3 dias no ventre para se converter da sua vontade para a minha vontade. E você? Esse sinal que eu te dou. Na sequência, ele fala: acautelai-vos da doutrina dos fariseus, que é a hipocrisia, e dos saduceus, que é o orgulho. Acautelai-vos. Orgulho é você viver para si mesmo. É a idolatria de você mesmo. Essa é a doutrina dos fariseus, a doutrina de Herodes, a doutrina dos saduceus. Falavam de Deus, tinham a chave da ciência, mas não entravam no céu. E não deixavam entrar quem estava entrando, porque colocavam julgos pesados nas pessoas que nem eles podiam carregar. Mas Pedro, na sequência, vai fazer uma declaração, hein? Os discípulos falam: quem é o Senhor? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros que dizem que tu és profeta. Não, mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, você ouviu a sabedoria do alto. Você gerou entendimento no seu coração: eu sou o Messias. E por causa dessa verdade, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra, as portas do Hades, da ressurreição dos mortos, não prevalecerá contra a minha igreja. Eu te dou as chaves do reino, que você abrir na terra é ligado no céu, que você desligar na terra é desligado no céu. Eu estou te dando isso, Simão, porque você acessou a sabedoria do alto. Você ouviu a sabedoria do alto, você não se importou com a sabedoria humana, do que estão dizendo que eu sou Elias, é um profeta, é alguma coisa. Você se importou com a sabedoria do alto. Mas o próprio Pedro, na sequência, ele fala: eu vou ter que morrer. Jesus fala: mas no 3º dia eu ressuscito. E Pedro fala para ele: mas Senhor, não faça isso contigo.
Ele fala, não, Pedro, essa sabedoria que você está usando agora é terrena. Para trás de mim, Satanás. Porque cruz é propósito de unção. Cruz é propósito do Cristo. Cruz é propósito de gente ungida. Gente que morre para si mesmo é do meu reino. Você não cogita das coisas de Deus, Pedro, você cogita das coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás. A sabedoria desse mundo é humana, terrena e demoníaca. Estão comigo? Muito tremendo isso, não é? Não discerniram o tempo por quê? Estavam cheios de pecados, de estultícia. Contaminaram a unção. Contaminaram o azeite. A Bíblia diz sobre eles em Romanos 10. Estou pregando já a 1h25. Romanos 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração. Paulo também pregou na madrugada e caíram até do telhado, tá bom? O Eutico caiu lá da sacada e eu tô no crédito ainda porque ele pegou madrugada fora. Se você não está gostando, também fica à vontade. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, é que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, não com sabedoria. Não tem sabedoria. Aplicam a palavra, zelam pela palavra, são zelosos, fazem rituais, são religiosos o bastante, mas não tem entendimento, não andam em revelação, não andam na sabedoria do alto, e por isso eles estão perdidos. Eu disse que discernir o tempo é importante, assim como discernir o modo. Há um tempo de Deus está se cumprindo nesse ano de 2024. Nós precisamos discernir. Mas mais do que discernir o tempo, eu preciso discernir o modo. E o modo para eu estar ligado nesse tempo é vigilância e oração. Você está comigo aí? A partir de hoje, querido, seja um rasgador do céu. Rasga esse céu em jejum e oração. Rasga a tua carne. Arregaça com você. Arrebente você na cruz. Morra com Jesus, porque Ele vai ressuscitar você, vai fazer você andar em altos lugares, como você nunca andou na sua vida. Mas para isso Ele precisa de gente morta. É a unção que leva para a morte. É a unção da mulher que lava Jesus para o sepultamento. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Guarda essa unção com tudo que você tem na vida. Não deixa entrar mosca nela. Não bote você na unção. Não bote. Em Lucas 19, estou caminhando muito para o final, tá? Aguenta aí que você vai ser abençoado. Lucas 19. Versículo 39. Jesus entrou humilde, montado no jumentinho. Já te preguei o caminho da humildade, o caminho do jumentinho aqui. Depois, se você não escutou, vai escutar o caminho do jumentinho, que é a pregação número 1, né, Robertinho? Mais ouvida. Jesus entra montado no jumentinho. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, versículo 39, em meia multidão: mestre, repreende os teus discípulos, porque estão clamando que tu és bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Mas ele respondeu: asseguro que vós, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão que eu sou o rei. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus tem chorado, queridos, por amor a nós. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Eu vim trazer paz. Não a paz que esse mundo a dá, mas a paz que eu dou, a paz em meio à guerra, a paz da glória de Deus, a paz de estar nele, mesmo que esteja ruindo tudo ao meu redor. Eu vim trazer paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Está oculto aos olhos porque eles não andam na sabedoria do alto. São fariseus, são hipócritas. Querem reino do homem, dizem que César é o seu rei. Negam Jesus e dizem César. Eles querem o reinado de Roma, eles querem o reinado do anticristo, eles querem o reinado da glória dos homens. Por isso estão cegos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te
te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra que não seja derribada, porque não reconheceste o Kairos, a oportunidade da tua visitação, não reconheceram o meu tempo. Porque não reconhecer o meu tempo, os seus inimigos vão dominar sobre vocês. Deixaram passar o meu tempo. Algumas pessoas que não discernem o tempo, algumas pessoas quando chegam no tempo, aceleram demais e saem do tempo. Acham que é por elas, aceleram demais. Eu já perdi tempo, porque também não era minha hora ainda, mas já perdi tempo na minha vida. Quando eu entrei em dimensões com Deus, eu achei que ia ser de uma forma, e aí está a forma, tudo tem o tempo e o modo. Eu entrei no tempo, a profecia se cumpriu exatamente sobre a minha vida. Entrei no tempo de Deus. Só que aí eu acelerei. A profecia era que eu tinha que alguém me oferecer uma sociedade. Eu era novo no trabalho. Eu era menino, tinha 27, 28 anos. E eu fechei grandes contratos, porque Deus me deu, foi sabedoria do alto. Foi glória dele. E aí veio uma profecia para mim no monte. Deus falou: gere por 40 dias as profecias que eu te entreguei. E uma profecia que para mim era uma loucura foi essa: alguém vai vir te oferecer uma sociedade. Eu falei: sociedade? Eu, menino, começando 27 anos de idade, alguém me oferecer sociedade? Eu? Tá certo que eu vendi alguns projetos aí, mas sociedade para mim é demais. Eu pensei assim: sociedade. Esse profeta aí, acho que ele andou por 2 vias. Mas eu gerei. Falei: Deus falou para eu gerar, eu vou gerar. E veio um homem de uma empresa de Portugal, esqueci o nome da empresa agora. Ele falou: olha, eu quero que você trabalhe comigo, você é o cara. Ele me ofereceu 3 vezes o meu salário. Ofereceu um carro. E falou: você vai ser um diretor executivo da empresa, e em 3 anos eu faço de você um sócio. Quando ele falou sócio, eu lembrei da profecia. Eu gerei 9 meses antes, essa profecia se cumpriu literalmente, mas Deus falou para mim: não aceite, porque não é meu. Mas eu depois que você negar isso, eu estou te dando uma diretoria. Aí eu neguei, era o tempo de Deus, se cumpriu o Kairos de Deus na minha vida, literalmente. Aí vieram, o diretor me ofereceu uma área para eu trabalhar, só que ele ofereceu para eu entrar como gerente. E eu falei: não, muito obrigado, porque Deus me ofereceu diretoria, não é? Ele é do engano. Antes de ser diretor, você pode ser gerente, filho. Ser orgulhosinho, meia boca, de meia tigela. Você está pensando o quê? Acelerei demais no tempo de Deus. O que aconteceu? Saí do tempo de Deus, perdi o emprego, fui mandado embora, arrebentando de vender na empresa. O diretor chegou para mim e falou assim: você entendeu porque eu estou te mandando embora? Eu falei que tinha entendido, mas eu não tinha entendido muito bem. Entendi. Fui orar, com um currículo ótimo, não aparecia uma oportunidade de emprego. Aí eu fui lá conversar com a diretora de RH, ela falou que aconteceu, tal, Marcelo, será um high potential aqui, que aconteceu, tal. Nem eu estava entendendo, mas quando ela estava conversando comigo, veio assim, ó: eu cumpri o tempo, eu te dei a oportunidade, por que você não quis entrar por baixo? Por que você quis logo a diretoria? Era esse o meu caminho para a sua diretoria. Tonhonhoi. Senhor, te peço perdão. Apareceram 3 portas de emprego, na mesma hora que eu pedi perdão. Na mesma semana, quero dizer, na mesma hora, na mesma semana. 3. Aí eu só fui discernir o que era. Eu falei: Senhor, eu vou ficar 2 dias em jejum, e eu não vou abrir palavra, eu quero que o Senhor fale no meu espírito. Aí ele falou a palavra de Salmo 37 comigo. Eu falei assim: entrega o teu caminho ao Senhor depois de 2 dias, em jejum absoluto. Confia nele e ele tudo fará. Eu conhecia onde estava, Salmo 37, eu fui lá na Bíblia, abri a Bíblia. E aí, em seguida: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia, que eu não sabia de cor. Uma das empresas que me ofereceu trabalho chamava-se Sun. Sun em inglês é sol. Deus falou: é a Sun, entra na Sun. E ali eu vivi coisas sobrenaturais de Deus. Amém? Estava no tempo, mas não no modo certo. José estava no tempo,
não no modo certo. Foi aquele camarada para a prisão com ele, o copeiro e o padeiro, chegaram lá, o tempo de Deus se cumprindo. Ele interpreta o sonho. Ele vai ser restituído para Faraó. É o seguinte, a hora que você for restituído, lembra-te de mim. Deixa eu botar um pouquinho de estultícia aqui. Deixa eu dar um jeitinho, deixa eu usar a unção a meu favor. Quando você entrar lá no reino, lembra-te de mim. Esquece de mim não. Eu que interpretei seu sonho, hein? 2 anos a mais ficou preso por causa do modo, perdeu o tempo, saiu do tempo. Mas Deus é misericordioso e trouxe o tempo de volta 2 anos depois. E Faraó tem um sonho, aí o copeiro se lembra. Era para Faraó ter tido o sonho no dia seguinte. Está comigo aqui? Os discípulos no caminho de Emaús tinham os olhos fechados. Por que tinham os olhos fechados? Porque eles esperavam que Jesus ia trazer o reino de Deus e arrancar o reino da mão dos romanos. Esperávamos que estavam cegos no caminho com Jesus do lado deles, não podiam ver Jesus. Não podiam reconhecer o tempo da visitação, o tempo estava diante deles, mas o modo deles estava errado. Eles achavam que Jesus ia trazer o reino com força, quando Jesus trouxe o reino de dentro para fora. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Tão importante quanto o tempo, é importante o modo. Algumas coisas aqui não são tão relevantes. Eu vou ler agora só o último capítulo para você e encerrei, tá bom? Mateus capítulo de número 2, encerro nesta passagem. E preguei 1h35. Já preguei 1h20. Hoje vocês me dão desconto que eu fiquei muito tempo distante, tá bom? Mateus capítulo 2. José teve que ser muito de Deus, queridos. O José de Maria. Porque José não queria infamar Maria porque ela estava grávida. E ela era uma virgem. E José ia deixá-la secretamente. Então José tem um sonho. Deus fala com ele: não tema receber Maria por sua mulher, porque o que nela foi gerado é meu, é do Espírito Santo, é unção pura, eu gerei esse filho dentro dela. José aceita. Já pensou como José é um homem de Deus, queridos? Já pensou que tremendo esse homem? Ele confiou plenamente na palavra de Deus. Tá bom, esse filho é teu e eu assumo ele. E então Deus vai conduzindo. E então no capítulo 2 diz que tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. O que me chama a atenção é que magos discerniram o tempo. Herodes discerniu o tempo, mas os filhos de Deus que eram para discernir o tempo, não discerniram o tempo. Aí ele chama os escribas. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, o Herodes convocou do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles respondem: em Belém, terra de Judá, versículo 6, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Eles tinham a palavra, mas eles não tinham sabedoria do alto, eles não tinham revelação, eles não entendiam. Por que não entendiam? Porque as suas vidas estavam cheias de pecado, tinha mosca na unção deles. Tinham ciência, mas não usavam a ciência do alto. Mesmo tudo se cumprindo, os tempos se cumprindo, eles estavam no modo errado, no modo do reino do homem, no modo do reino que eles queriam. E não puderam perceber o Messias chegando. Embora soubesse exatamente onde ele ia nascer. Embora pudesse contar os tempos que Daniel disse que são 70 semanas de anos. Desde a construção do templo até o ungido, serão 69 semanas exatas. Eles podiam contar o tempo. Eles sabiam exatamente o tempo, mas não discerniram o tempo, porque a mosca estava na unção deles, porque a hipocrisia tinha tomado eles, porque a glória dos homens era a glória que eles queriam, porque a glória do templo era a glória que eles queriam, porque assentar nas primeiras cadeiras era o que eles queriam. O formato de sabedoria deles era sabedoria humana, não era sabedoria do alto. Herodes estava com medo. Ele fala: me mostra aí magos aonde. E por que vieram magos, queridos? Porque magos acreditaram na pregação de Daniel. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aqui? Daniel era o príncipe, o rei dos magos. Ele ensinou os magos das coisas que estavam por vir. Ele falou que teriam 69 semanas. Ele falou que um dia viria o Messias, e eles sabiam interpretar o céu. E eles viram que uma estrela se moveu. Ele falou: esse Messias está vindo. Dá glória a Deus, queridos.
Daniel pregou para homens que creram, enquanto a nação de Israel não cria. Magos criam. Querido, não seja como nação de Israel. Não seja como o povo que não crê. Não seja como o povo que ouve por aqui e sai por aqui. Herodes vai para cima, dizendo que queria adorá-lo porque ele queria matar, mas eles andavam na unção e eles tinham algo. Quando eles chegam diante de Jesus e vê onde a estrela para, eles trazem 3 elementos, eles trazem tesouros. Mas um dos elementos que eles vêm depositar diante de Jesus é o óleo, é a mirra. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Eles traziam óleo com eles, o óleo guiava deles. A unção que permanece em vós vos ensinará todas as coisas. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Posso ouvir um amém, um aleluia? Que é a unção que guia você. Não deixe estultícia, jamais, filho, entrar na sua unção. Deixa a unção te matar. Deixa a unção te levar para a sepultura, porque da sepultura ela vai te levantar, ressuscitado para viver Deus, aleluia. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. É isso que Deus quer fazer com você nesse ano. Deus quer você em vigilância e oração. Ele quer que desperte todo aquele que está dormindo nessa noite. Eu vou encerrar a mensagem aqui, queridos, mas você entendeu a mensagem? As pessoas são guiadas por Deus. Tem aquele Simeão que ficou dentro do templo, esperando ver o ungido, e quando ele pega no ungido, ele fala: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a Deus. Tinha a Ana, que dia e noite estava em oração, e era viúva de mais de 80 anos, e ela estava no templo, porque Deus revelara a ela, que ela ia ver Jesus antes dela partir, e ela estava no templo adorando, e ela fala: esse é aquele que foi destinado para grandes coisas, a espada traspassará a sua própria alma, e ele traspassará outros, porque há pessoas, queridos, que andam na unção. Há pessoas que vivem na unção. Deus está chamando você nessa noite para refazer coisas com Deus. Essa é a noite, esse é o tempo, este é o lugar. Esse é o dia de você tomar uma posição como você nunca tomou com Deus. Esse é o dia de você entrar numa vigilância e oração como você nunca entrou. Esse é o dia para você desejar a unção que mata, como você nunca desejou nada na sua vida que mata você. Esse é o ano de você morrer e ressuscitar. É o ano de restituições. Escute isso. Coisas que foram perdidas voltarão para a sua mão. Este é o ano que Deus vai restituir coisas, mas para isso Ele tem que primeiro restaurar, vivificar você. O negócio com Deus aqui é com você. Ele não quer mais ninguém dormindo no nosso meio. Ele não quer mais ninguém indiferente. Ele não quer ninguém com vestes sujas e que não tenha óleo sobre a cabeça. O Senhor não quer que tenha mosca no seu perfume. Ele quer aspirar e sentir de você o azeite que ele sentiu de Jesus no Getsemane. Alguém que está negando a sua vontade própria para fazer a dele. Alguém que fale: dou o que doer, custe o que custar, eu vou carregar o preço dessa unção. É aquela mulher carregando um preço de um ano inteiro de salário. Era tudo que ela tinha, mas Jesus era mais importante do que tudo que ela tinha. O seu sacrifício de ontem não vale para hoje. Não é uma única vez que Deus me pediu tudo que eu tinha. São muitas vezes, e outras tantas Ele pode pedir. Porque para mim eu encontrei o óleo de mais perfumoso, e eu não quero perder esse óleo por nada na vida. Eu não quero que você perca ele. Se tem uma essência em mim, eu estou derramando ela sobre você hoje. Se tem um bom perfume em mim, o bom perfume de Cristo, esse perfume que eu estou derramando sobre a sua vida nessa noite. Estou derramando uma coisa a dizer para você, que a unção dele é poderosa para fazer direitar você em qualquer nível que você esteja. Estou dizendo para você que nada é impossível para Deus. Estou dizendo para você que esse será o maior ano da sua história. Estou dizendo para você. Mas não deixa o que contaminou o coração de Judas contaminar você. Judas andava com Jesus. Judas era um dos 12. Ele é a pedra que saiu fora da construção. O altar estava em ruínas. E então vem Pedro e fala: vamos restaurar esse altar, vamos escolher um que substitua o Judas. Eles escolhem Matias. E quando o tempo então se cumpre, o dia de Pentecoste, as pedras estavam todas colocadas no altar, e então o fogo, Deus responde do céu com fogo. Aleluia, meus queridos. O Senhor quer restaurar o altar do seu coração, do meu coração nesta noite. O Senhor quer te levar no nível mais profundo de santidade nele. Cada um no seu nível, cada um no seu passo. Use os baby steps, passos pequenos, mas caminhe. Não esteja parado, não esteja dormindo, não esteja indiferente. Eu quero que você me empurre com a sua unção.
Eu quero que a unção que Deus vai derramar na sua vida empurre a minha vida para eu projetar você. Eu quero que Deus faça eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, eu enviar pessoas para as nações dessa terra. Ser um general no quartel que vai enviar pessoas, que vai enviar avivamento para as nações. Você vai sair dos meus lombos para as nações dessa terra. Eu quero gerar você nisso, filho. Eu quero que você me incomode nisso. Eu quero que você me empurre nisso. Eu quero que a unção venha rebatida de você para mim. Eu quero que você empurre esse ministério. Eu quero que você empurre a sua vida. Eu quero que você viva todos os propósitos de Deus. Que você tenha acesso à sabedoria do alto. Eu abro a sabedoria do alto nesse lugar em nome de Jesus. Eu abro um azeite novo, um óleo novo nesse lugar, nesta noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma força vinda do céu. Uma glória para que você possa fazer o que você nunca imaginou que pudesse. Um poder para quebrar qualquer tipo de jugo, para destruir todo tipo de fraqueza, para impedir. Eu vejo pernas amarradas. Eu estou declarando em nome de Jesus, pernas sendo desamarradas. Os grilhões caindo agora em nome de Jesus. A glória de Deus se manifestando. Eu declaro que as nações ficarão pequenas neste ano, em nome do Senhor Jesus, porque o nome do meu rei será glorificado nas nações. Pessoas conhecerão esse nome, eles reconhecerão a sabedoria do alto, que é loucura para os que pedem sinais. Ah, meu rei da glória, é loucura para os filósofos, é loucura para os sábios deste mundo, mas eu declaro que essa unção vai tomá-los em redemoinho de glória. Ah, Senhor, batiza-os na tua unção. Ah, toma eles na tua unção. O Senhor sabe como eu clamo por eles, meu Deus. Faz na vida deles. O Senhor está levando depressão deste lugar. Ele está quebrando com depressão. Oh, glória! Porque a unção dele despedaça o jugo e até a tristeza salta de alegria na presença dele. Aleluia. Oh, aleluia. Ah, por acaso causa demasiadamente difícil para mim. Ele diz uma frase: eu restituo, eu restabeleço. Eu restituo, eu restabeleço. Eu sou o Senhor. Quem de verdade tem um desejo de buscar e possuir a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que era antes do universo ser formado. Quem de verdade quer possuir com tudo que você tem? Estou sentindo aqui uma pontada nas minhas costas. Desse lado esquerdo das minhas costas, aqui, ó, nessa altura. Tem alguém que está com esta dor especificamente aqui. Essa dor significa uma coisa, Deus já me falou que significa, mas quem está sentindo essa dor? Você, filha. Essa dor é a dor de uma traição. Não é do seu esposo, mas é uma dor de uma coisa que você se sente traída. E Deus está arrancando, filho, esse punhal das suas costas hoje. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. Havia um espírito de traição que vinha acompanhando a sua família, e Deus está rompendo com esse espírito de traição hoje. Por causa de você, por amor a você, a unção dele vem sobre a sua vida e arrebenta com esse espírito de traição hoje, em nome de Jesus. Tinha esse espírito na sua casa, filha? Tinha? Mas hoje acabou. Você pode dar um glória a Deus, um aplauso a Jesus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a unção dele que despedaça todo o jugo. Vamos louvar.